Amém. Vamos ficar de pé, irmão. Que Deus abençoe a cada um no precioso nome de Jesus. Vamos ler em Mateus 19, 16 a 23. Mateus 19, 16. Eis que aproximou dele um homem, um jovem, disse: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E diz: por que chama bom? Bom só existe um, e é Deus. Quer porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse ele: quais são? Disse Jesus: não matará, não cometer adultérios, não furtar, não dirá falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, e teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Senhor Deus. O que falta para nós nesta noite, ó Pai? Que pergunta difícil de responder, Senhor. Mas se faltava uma coisa para aquele moço, farta muito para mim, Senhor. Pai de misericórdia. Aquele moço, ninguém apontava um dedo para ele, Senhor. De tão certo, Senhor, de tão correto, Senhor, que ele era, e eu, Senhor, e nós, Pai, e a igreja do Senhor nesse mundão afora, os ouvintes do rádio, do vídeo, Senhor, longe, perto, que está em casa, que não está, viajando, algum lutando, sofrendo, mas como estão diante do Senhor, Deus, queremos pensar no arrebatamento com a grande sinceridade em nosso coração, no precioso nome do Senhor. Pai, fala no coração deste povo, em nome de Jesus. Amém. Vai sentar. O Senhor Deus abençoa. Estamos felizes, irmão. Antes que eu esqueça, hoje é o aniversário do irmão Antônio, Tidônio, marido da Marildas. Não preciso nem convidar, que vocês sabem que já está convidado. Ele disse aqui: não fui ao culto, porque eu estou fazendo uma festinha para esperar os irmãos. Quando vocês acabar aqui, vocês chegando lá, dar uma voltinha, foi, né? Irmão, nós damos graças a Deus. Vou falar um pouco na mensagem de liderança, mas eu quero ler o Nenzinho, falo que na oração, tudo acompanha, viu, irmão? Escuta aqui um pedacinho aqui. Eu posso ver Noé de pé na porta, Nenzinho falou da porta. Eu posso ver Noé aqui de pé na porta. Eu queria crer se não fosse assim, pregando a palavra, convidando o povo, mas quem podia entrar? Eu posso ver Moisés dessa mesma maneira, na porta, pregando, irmão, a justiça, chamando o povo a viver outra vida. Jesus, no 57, ele disse: no dia de hoje, Jesus é a porta das ovelhas, do redil das ovelhas. Ele é a porta, irmão, e temos que entrar nessa porta, certo? Se nós chegamos ali, irmão, foi no culto, entrou na porta, não, então não fomos, nós não entramos. Então Jesus, porque Ele é a porta. Nós já vimos muitas essas mensagens passadas, semana. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar, entrará e sairá e achará pastagem para a vida eterna. Nós não podemos somente falar, irmão. Eu fui no culto hoje, mas eu fui no culto e voltei abençoado. Amém. Não é verdade? Alguma coisa nós temos que levar daqui para casa, para a nossa vida. Não podemos. O profeta fala: você não pode voltar da maneira que você chegou, de maneira alguma. Se nós não voltar melhor, nós vamos voltar pior do que chegamos, certo? E nunca o defeito, irmão, não está no pregador, não está nos cânticos, de maneira alguma, está em nós.
Os afazeres da vida faz isso. O corre, o dia, luta, problema. Quem não tem um problema hoje? Não é verdade? Quem não está lutando, irmão? Não tem o rico, está o pobre, está o remediado, está tudo, está lutando. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isso não tem dúvida. Não é verdade? Se não tivesse luta, mas não teria vitórias. Então nós estamos lutando com uma esperança. Nós vamos chegar do outro lado. Certo? Hoje ou amanhã nós chegaremos lá. O que eu tenho que fazer, irmão, é guardar a palavra de Deus. É guardar. Tudo está no guardar. Quem guarda tem. Não é verdade? Lá em casa, eu acho um parafusinho, guardo. Cizinha fala, para que guardar essas coisas velhas? Tem hora, irmão, você vai lá que parafuso serve. Certo? Guarda outra pecinha, guarda que serve, tem hora que serve. Se não serve para mim, serve para um amigo. Então, o que guarda tem. Agora, Davi falou, vi a tua palavra, escondi, irmão, no fundo do coração, para não pecar contra ela. Amém? Agora também tem pessoa que guarda tudo que acha, não tem jeito, né? A pessoa tem um problema com ele, tudo que ele achar na rua, ele leva para casa. Então, em Carmo de Minas, nós temos um irmão lá, irmão do pastor lá, se você estiver ouvindo, não tem problema nenhum. Ele não está ouvindo porque a internet está comigo aqui, eu vou levar amanhã. Ele não está vendo nada. Posso falar à vontade. Mas tem outro ouvindo, né? Eu fico pensando, irmão, a internet é muito boa, mas muito perigosa. Você tem que estar falando e pensando, certo? Uma vez o presidente Lula quase que perdeu, porque ele falou uma palavra que não podia falar dos irmãos de Campina. Depois ele quis consertar aqui, talvez vocês sabem o que ele falou, e ficou pior. Ele esqueceu que estava sendo filmado, o mundo inteiro ouvindo ele. Mas o que nós queremos falar, irmão, é de um homem que rejeitou a salvação por ser rico. A base é essa, não é verdade? Se ele não tivesse dinheiro, irmão, todos sabem dessa mensagem, se ele não tivesse fama, se ele não tivesse liderança própria, ele seria um salvo. Mas quando Jesus ofereceu para ele a liderança dele para ele rejeitou porque ele tinha a sua liderança. O profeta fala que é o perigo, irmão, nós pensar que somos alguma coisa, não só liderado por dinheiro, por fama ou alguma coisa. Nós podemos pensar que somos liderado e confiar naquilo. Sou liderado, eu sou pessoa desta maneira. Isso não pode, irmão. Todo homem tem que ter um líder, ele chama Senhor Jesus Cristo. Amém. É como nós temos o pastor Joaquim como nosso líder, quem nós vamos ter como líder nosso? É o pastor Joaquim, não é verdade? Isso aqui, ou podemos dizer o Mombrano, nosso líder, Mombrano é líder do pastor Joaquim nosso líder, e vai assim. Um tempo atrás o pastor Verarém era nosso líder, e sempre tem assim, hoje o pastor Veremar é o líder de um grupo, pastor Adil, o líder de outro grupo, tem que ter alguém para falar. Se nós fizermos uma reunião aqui de 10 pessoas, tem que ter um cabeça. Eu vou contar para ele, conversar com ele, ele vai ser ele que vai responder, não dizer que ele é o maior, mas algo acontece dessa maneira. Esse moço foi criado com o sacerdote muito bem, irmão, e muito bem criado. Claro que o sacerdote naquela época era o homem que sabia o que estava falando e podia ensinar, mas não podia dar a ele o que ele queria. Resumindo o assunto, irmão, para mim iniciar no outro assunto, ele fala assim, o jovem, sabendo que ele possuía tudo isso, mas ele sabia que ele não tinha vida eterna. Qual era a preocupação do moço? Vida eterna. Qual é a nossa preocupação hoje? Vida eterna, irmão. Isso tem que causar preocupação no nosso meio. Nós não podemos ficar despreocupados, irmão. Tem que preocupar a vida toda. O moço estava pregando assim, irmão, lá em Goiânia, a Venezinha lembra, ou vocês já lembram. O moço falou assim que essa mensagem tirou o sossego das irmãs. Que maneira? Vai, tirou o sossego, tirou a mulher, tinha muito assim, não tinha nada a preocupar, irmão. Depois que a mensagem chegou, tirou o sossego, ela preocupada com a mensagem, preocupada com o hino, preocupada com a vida, o sossego acabou, a mensagem faz isso. E boa coisa, irmão, a melhor coisa é ser preocupado com uma coisa principalmente espiritual. Amém. Irmão, o que nós estamos esperando dessa vida? O que nós esperamos? Não é o arrebatamento? Nada mais para nós, senão o arrebatamento. Amém. Nós esperamos, e está muito certo, irmão. O arrebatamento é que nós esperamos para qualquer momento.
O profeta diz assim, irmão, falando da liderança desse moço, no 100. Porém agora, quem vai nos liderar hoje? Alguém está nos liderando, irmão. Essa é a pergunta, irmão. Quem está liderando você agora, nesse momento, hoje? Tem que ser a palavra. Tem que ser Jesus liderando a cada irmão na face da terra. Se Jesus não estiver liderando nós, o que nós podemos fazer? Você tem que ter ele como líder, não somente falar, eu tenho um líder, mas você sabe que ele lidera, não como o moço, que não aceitou ser liderado por Jesus. Jesus perguntou para eles, dizendo para eles, te falta uma coisa. Qual? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me e terá um tesouro no céu. Qual a maneira que ele foi embora, irmão? O homem era riquíssimo, dono de muitas propriedades. Aquilo mexeu aonde ele estava seguro, é a sua riqueza. O profeta fala o perigo da riqueza. Não que a pessoa não possa ser rico, quando a riqueza não passa além do Senhor Jesus. Ou então a pessoa fala, e Abraão, como que era rico? Mas a riqueza dele, irmão, não fez ele deixar da palavra verdadeira que é o Senhor Deus. Não é assim? Ele sabia ser rico e sabia ser espiritual. A mesma coisa nós devemos saber. Porém agora, quem te vai liderar? É uma pergunta. Agora, somos todos liderados por algo. Nessa noite, somos liderados. Note. Agora, vejamos esse jovem, companheiros. E havia influenciado, vejamos, esse jovem, um homem de negócio. Chamam assim porque ele era um homem de negócio através de seu pai. Então, irmão, a mãe dele fez tudo que podia fazer para ele. Ensinou os primeiros passos, ensinou tudo. Depois o pai pegou, ensinou o que ele devia fazer e ele fez daquela maneira, ensinado. Mas resumindo, mais tarde, quando ele sentiu que precisava encontrar com Jesus, encontrar com o Senhor Jesus, algo lhe acusava ele, irmão, que ele tinha tudo, mas não tinha a salvação. O mundo está dessa maneira, irmão. As denominações estão separadas, eles sabem que algo está errado com eles, mas eles não saem de lá, irmão, eles ficam lá, até que aconteça o que vai acontecer. Esse moço fez tudo. O profeta diz assim, ninguém apontava um dedo para ele, irmão, de tão certo, de tão correto que ele era, mas sem a liderança do Senhor Jesus. O profeta diz que fora da arca ficou gente que nós não apontava um dedo para aquela família, tão boa, tão certo, tão correto que era, fora da arca. O que vale, irmão? Que adianta a pessoa ser dessa maneira, fora da palavra de Deus? Adianta? Não, claro que não, irmão. Nós temos que ser tudo isso dentro da palavra. O moço estava pregando, dizendo, você quer pregar para alguém, não sai do barco, não. Fica dentro do barco, fala com alguém, mas não sai do barco. Você sai do barco, esse barco vai embora e você pode ficar. Qual a maneira que devemos fazer, irmão? Qual é a maneira que devemos fazer para permanecer na palavra de Deus em relação à vida eterna? A única maneira é ser cheio do Espírito Santo. Não tem outra maneira que nós podemos falar para você, se você não tiver cheio do Espírito Santo. O arrebatamento é o Espírito Santo que arrebata a noiva. A noiva tem que ter o Espírito Santo para o arrebatamento. Esse é o tema, irmão. Se nós não temos o Espírito Santo, não temos arrebatamento. Por que o moço não foi arrebatado? Ele não tinha algo que arrebatava. O que ele tinha algo da terra, é dinheiro, é fama. Isso não arrebata ninguém. Mas o outro foi arrebatado, irmão. As 10 virgens, comparamos as 10 virgens, por que as 5 virgens subiu prudente e as 5 loucas não? Uma tinha uma base, a outra tinha outra base, irmão. A base tem que ser igual. A base do arrebatamento é Cristo, certo? Então, você vê que na 25:6 diz assim, à meia-noite houve um grito. O noivo sai em encontro da noiva. A Bíblia diz que todos despertaram, irmão. Coisado, não é verdade? Elas estavam tão certas, as denominações, está certo o arrebatamento. Lá era prudente 5 e 5 loucos, 5 prudentes, simbolizando a denominação. Quando despertaram para encontrar com o Senhor, as loucas também acordaram, justamente no mesmo momento. Mas aí que foi que eles viram que não tinha como ser arrebatada, porque não tinha o Espírito Santo.
não tinha azeite na lamparina. Veja bem as prudentes. As prudentes levaram azeite na lamparina e mais azeite de sobra. Isso é prudência, irmão. Nós devemos ser prudentes, você tem que ter prudência. Vejamos o que podemos falar, o que não podemos, aonde podemos ir e não podemos ir. O que podemos, aonde podemos estar e aonde não podemos estar. Isso é prudência. Nós não podemos ir aonde as loucas vai. Você vai aonde o santo vai, tá certo? Nós cantamos aquele hino que meus passos vai, só aonde eu posso andar. É isso mesmo? Não é verdade? Então, aquilo é porque eles tinham azeite, o azeite é o Espírito Santo. Todo mundo sabe disso, todo crente sabe disso, todo que lê a Bíblia sabe disso. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. A igreja disse amém. Então, isso ela tinha azeite e azeite de sobra. Em São Mateus 7, 24, fala daquele homem prudente que edificou uma casa, mas primeiro abriu profunda vala. Ele sabia que passava um tufão por ali e que a casa tinha que ter fundamento. Você veio a chuva, transbordou o rio, soprou o vento contra aquela casa e não caiu, porque foi construída sobre rocha. E o insensato, irmão, fez uma casa sobre areia, transbordou o rio, soprou o vento contra aquela casa e caiu. Grande foi a sua ruína. Jesus Cristo é o fundamento nosso. Jesus Cristo é a nossa base. Não somente falar, irmão, não somente falar. Ter Jesus como base e viver sobre essa base. Nós temos que ser como rocha que não se abala. Nos dias de hoje, irmão, no dia de hoje, pensar nisso é difícil, mas é impossível para o homem, para o Senhor é possível sim, basta querer é poder. Você quer ser dessa maneira? Porque há meio, irmão. Se nós queremos, é porque há como você receber aquilo que você quer, tá certo? O profeta disse, irmão, se tem babatando nas costas de um peixe, é porque tem água. Se tem terra, se tem árvore, é porque tem terra, não é assim? Se você que tem desejo de comer uma coisa, é porque existe aquilo. Senão você não teria desejo daquilo. Desejo vem do que há. Você tem desejo de Deus, há um Deus. Você tem desejo do Espírito Santo, há um Espírito Santo. Basta você adquirir o que você quer, viver da maneira correta que você sabe. O jovem não fez isso, ele não fez isso. Ele queria viver, ele queria, de certa maneira, viver da maneira dele. Eu vou aceitar Jesus, vou acompanhar ele, mas os meus negócios eu continuo. Irmão, Jesus não queria nada dele, nada. Jesus pediu o coração dele para ver, fazer. Se Jesus fizesse como Abraão, quando Deus pediu o filho de Abraão, o que ele falou? O senhor está pedindo meu filho? O único filho? O senhor dou meu filho, pronto. E se ele falasse, se o moço falava, Jesus, eu vou vender tudo que eu tenho, o meu problema é ser salvo. Vou vender tudo que eu tenho, vou dar aos pobres, como o senhor está falando, é o que eu quero. Jesus fala, não, isso não quero, não, estou só te provando a fé. Pode ficar na riqueza sua, mas eu sou o teu líder, tá bom? Verdade? Já se Jesus queria que ficasse pobre? De maneira alguma. Jesus não sabia que ele ia crescer mais, que o profeta fala que dali para cá, ele cresceu mais, ficou mais rico ainda, mais rico ainda, e ele aí que ficou rico, foi até acabar morrendo, como vocês sabem, indo para o inferno, e lá o que estava mendigando, e para o céu, por não aceitar ser liderado. Nós devemos ter muito cuidado, irmão, e ver se nós somos liderados, ou nós mesmos nos lideramos. O que acontece nós pensar, eu tenho um líder, e não tem líder, irmão. Você tendo um líder, ele é quem te manda, tá certo? Você não faz nada sem consertar o teu líder, se você pode ir ou não, se você pode comprar ou não, se você pode vender ou não. Primeiro, a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o líder, o reino do céu, a sua justiça, e todas as outras coisas será acrescentado se você fizer dessa maneira, certo? E não tem outra maneira para nós, irmão, não tem outra maneira. E o profeta diz aqui, irmão, como vivia no passado, os hinos antigos, as pregações antigas, pregador que não sabia decifrar entre um grão de feijão e um grão de café, mas cheio do Espírito Santo. Diz que o que importa é isso, mas não é letra, não é fama, não é teoria, não é essas coisas. O que importa é você ter o Espírito Santo para expressar. Só ter o Espírito Santo para a pessoa dar amém, que é difícil, não é verdade? Porque quem dá amém é o próprio Espírito Santo. Lembra? O pastor pregou uma coisa,
quando a pessoa dá um amém, o pastor pregou assim, irmão, Deus falando no púlpito através do pastor, e Deus vai lá no banco, senta e fala amém. E a Bíblia diz, irmão, ninguém dá um amém não ser pelo Espírito Santo. Certo? Então essa é a única maneira, irmão. Isso preocupa, a única maneira de você pensar no arrebatamento é você te enxergar no espelho, enxergar a sua vida. Nezinho pregou as expressões sobre o homem que malha o ouro, ele malha o ouro e vai olhando no ouro. Que o ouro, que a gente enxergar ele, esse ouro está bom para ir para guardar. Vai lá para a Caixa Federal guardar lá, tá certo? Mas enquanto isso, irmão, as malhadas têm que haver. Nós temos que fazer isso diariamente, não somente uma vez no mês, uma vez no ano, irmão. Isso é 24 horas por dia, de janeiro a janeiro, procurando, sempre procurando sempre, irmão, igualar com a palavra. Senhor, através da sua misericórdia, eu quero igualar com a palavra. Eu quero ser a palavra, como a Bíblia diz que eu tenho que ser, o profeta diz, que nós podemos chegando a Deus, até você ser o pequeno Messias, não é isso? Como que você vai ser o pequeno Messias, estanciando o Messias, não mostrando não mostrando que estamos estanciando, mas os nossos afazer mostra, irmão. O profeta disse que a mulher de Sereptes, ou a sua maneira, mostrava que é uma mulher crente. Não é verdade? E muitas das vezes nós lutamos para mostrar que somos crentes, não mostramos que somos crentes, nós estamos distanciando de Deus com as nossas maneiras, com os nossos meios, com as nossas palavras, com o nosso porte de vida, com o nosso brabá. Nós temos que ser cristão, irmão. Nós temos que ser cristão puro e verdadeiro para o grande arrebatamento. Será que você pensa que o jovem não tinha preocupação na alma de ser um cristão? E ele sabe por que ele foi encontrar com o Senhor Jesus? Algo dentro dele falava para ele, uma coisa te falta. É o que ele perguntou para o Senhor Jesus. Foi uma expressão da alma. Ele perguntou, Jesus, mas o que me falta? Se eu tenho observado tudo, eu guardo os mandamentos, eu honro, eu não adultero, eu honro os outros, eu faço isso. O que me falta? Uma coisa só, somente uma coisa. Vem, desprende, você está preso em algo. Você tem que desprender daquilo que está te prendendo, é o que você tem, certo? E muitas das vezes nós estamos presos, irmão. Muitas das vezes depende de uma oração nossa para ver aonde nós estamos presos. E você acha? Se você quiser achar aonde nós estamos presos, quem não está preso, irmão? Quem não está? Eu tenho algo me prendendo, eu tenho que estar. Senhor, tem misericórdia. Nessa mensagem Esteja Certo de Deus, o profeta diz assim, muitas das vezes eu me procuro, acho as pedras que estão me segurando, eu tiro aquelas pedras, eu viro isso, daqui a pouco eu estou de novo no mesmo caminho, certo? Isso, mas porque nos mostra que enquanto nós estamos aqui, nós dependemos de Deus 24 horas através da oração. Agora, sobre a oração, você vê a oração nossa, irmão, como é que ela está completamente assim acabando. Nós oramos um minuto, pulamos na cama, isso acontece várias vezes, mensagem segundo a vinda de Cristo, porque a oração é o fundamento seu, o fundamento da igreja é a oração. Se a igreja não ora, mas a igreja não pode ir. Se a igreja não ora, essa igreja não pode ir. Esse coração não tinha quarta-feira como oração, certo? Parou porque oração é meio difícil, só a graça de Deus para fazer. Então você pode notar, pode saber que a oração é uma chave. E o diabo impede, mas isso ninguém vai falar que não é dessa maneira, porque é dessa maneira. Faz um teste, Senhor, eu vou orar todo dia, 10 minutos. Vê se você consegue fazer uma semana, irmão. Quanto difícil é. Isso torna difícil, torna quase normal. Não é normal, mas a dificuldade fala fazer que é normal você não orar. E coisa que não pode. O que é orar? Orar é falar com Deus, orar é falar com alguém. É como se estivesse conversando com alguém, ou você conversa com Deus. Estava conversando com o Nezinho, aquele moço que converteu e foi trabalhar na estrada de ferro, cortando adumento, e tinha uma senhora lá que era cozinheira. Você deve saber disso, é a aliança. Como? Tempestade está aqui comigo. Então, esse moço, ele disse que era a família dele, só ele que não quis ser um cristão. Mais tarde quis conhecer o mundo e foi sair e encontrou lá uma mata, estava cortando madeira, e ele pediu o serviço lá para ganhar dinheiro com 3 dias e viajar. Ele falou, olha, eu sei cozinhar.
Ele falou, não, tem uma cozinheira, ele fala com ela, quando sabe te dar 3 dias de serviço, e você ganha seu dinheiro e você vai viajar. O profeta diz assim que ele foi lá e começou a dar uns trovão. E tinha uma cabana de lona plástica, e aí dava aquele trovão e ele tremia de medo. E tinha essa senhora de cor, que era a cozinheira, no outro cômodo, falou assim, ô filho, você quer vir cá comigo? Aqui tem uma lanterna e pode ir para cá. E imediatamente eu fui, com medo. Ele falou assim, ela perguntou para ele, você pode morrer essa noite? Ele falou, não, de jeito nenhum. Onde que eu vou se eu morrer sem Deus? E ele falou assim, irmão, essa senhora era tão sincera com Deus, ela falava com Deus como se fosse seu próprio pai, e eu tremendo de medo, e a mulher tranquila, de medo. E o profeta fala e dá o testemunho dele. Porque, irmão, havia uma segurança nela. A mulher orava, a mulher pedia a Deus. Essa mulher de Serepte, o profeta fala que ela orava noite e dia e noite, pedindo algo ao Senhor, pedindo o quê? Vida. Senhor, dá-me um pouquinho de farinha para amanhã, para mim e meu filho, um pouquinho de azeite. Não é verdade? Para mim e meu filho. E Deus deu mais que ela pediu. Os irmãos viram que coisa boa. O profeta chegou lá, sem nenhuma condição. Como que Deus faz as coisas? Eu podia falar, mas esse Deus não é certo. Essa mulher não tem para ela e o profeta manda Deus manda o profeta ir para lá. Não, Deus é Deus. O profeta fala que Deus faz coisa estranha. Não é verdade? Você tem que aceitar, irmão, o que está na Bíblia é aceitar. Não tem nada na Bíblia que não está errado. Isso na Bíblia está errado. O que está errado na Bíblia? Se 3,16 Timóteo fala que todo versículo é inspirado pelo Espírito Santo. Errado é nós de falar que tal coisa está errado. Não somente a Bíblia. Nós não temos nada que dizer fulano está errado. Tem que ver se eu estou errado. Olha como é que é aqui. O pastor Joaquim falou assim, quando a moça vai se casar, ela quer... Você não incomoda eu sair do assunto, não, porque eu não tenho outro meio. É esse meio. E tá bom. Deus abençoe vocês. Ele diz assim, irmão, uma moça quando vai se casar, ela quer ver o que o rapaz está fazendo. Mas e ela está fazendo aquilo? Tá certo? Você viu, assim, no teatro lá? Então, a moça falando assim, eu vou casar, eu tenho que ver a vida do moço, se o moço faz isso, o moço faz aquilo, se ele é correto. Aí a pergunta é, se ela é, como é que eu vou exigir de uma coisa que eu não sou? Eu tenho que ser, a moça tem que ser. A moça quer casar comigo, mas é dessa maneira. E você é dessa maneira? Não vai dar certo, não é verdade? O moço estava pregando lá, uma coisa interessante. Ele... dizendo que a pessoa vai casar, tem que ter 2 plantas. Pega a planta, essa planta que é minha, essa planta que é sua. Faz a tua planta da vida de casado, e eu vou fazer a minha. Vê se bate. Põe em cima aí, deu a planta, põe em cima. Bateu, não, então não vamos casar, não. A tua planta é desse jeito, a minha planta é desse jeito. Como é que vai casar a luz com as trevas? Não tem maneira. Então pega uma planta, faz, eu vou casar, mas o meu ritmo é esse, ó. É dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Só dá certo com Jesus. Jesus fez a planta certinho, está certo? Dessa maneira. Amém, irmã? Então, tá amém. Então, é muito bom. A planta tem que estar de acordo, e nós temos que estar de acordo com a palavra. Todo versículo da Bíblia, 3,17 Timóteo, todo versículo da Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo. Não tem como escapar, irmão, certo? Todo versículo. Aquilo que nós achamos na Bíblia, meu fulano matou fulano, 1000 anos, 1000 pessoas, a terra engoliu 200.000 pessoas. Deus sabe o que está fazendo, certo? Oi, irmão, você viu que na Bíblia fala, Deus sabe o que está fazendo, eu não sei o que estou falando. Deus sabe, fica com a Bíblia, abraça a Bíblia, creia na Bíblia, creia na mensagem e tudo vai dar certo. O profeta diz, creia na mensagem e creia na Bíblia, a mensagem da Bíblia, e tudo vai dar certo. Se esse moço tivesse dado ouvido à palavra de Deus, e Deuteronômio 18, irmão, 28, e diz assim, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, as bênçãos virão e te alcançarão. Amém. Mas se eu dar ouvido, irmão, aí fala, bendito será a sua cidade, bendito ao sair, bendito ao chegar, bendito a sua maçadeira, bendito o seu alimento, se der ouvido os mandamentos. E se quando nós não damos ouvido, irmão, se a igreja ficasse no fundamento da palavra, a igreja era outra igreja, o mundo era outro mundo, mas não tem. Eu já falei isso, irmão, se nós, o povo da mensagem no mundo, falasse assim, gente, vamos fazer uma hora de oração em prol de alguém, em prol das igrejas, o mundo mudava, o mundo religioso mudava. Acontece, irmão, que um puxa para frente, o outro puxa para trás, não vai dar certo. Na verdade, as plantas não batem,
as plantas não valem. O pastor Joaquim falou assim, que deveria ser assim, a pessoa vai casar, manda o moço para a casa da moça, fica lá uns 2 dias, vê aquela moça, como é que ela levanta, como é que ela trabalha, como é que ela trata o pai, como é que ela trata a mãe, não é verdade? Depois vice-versa, vai ver, não deu, as plantas não bateu, não dá para casar. Mas, irmão, e esse negócio que eu já falei, eu tenho que repetir, esse negócio de falar assim que a pessoa casou, não deu certo, não existe não, eu tenho toda certeza que não existe, porque a Bíblia diz assim, o que ajunta a Deus não separa o homem. A pessoa namora 4 anos, 5 anos, 2 anos, ora no casamento, pede a Deus abençoar. Como que Deus não vai abençoar? Vê o que está errado, é a planta que não deu certo antes, não é verdade? A pessoa vai pela paixão, não vai pelo amor. Então, ou estou apaixonado por aquela pessoa. Então, está apaixonado de que maneira, irmão? É a carne que está apaixonada? Ou é uma paixão de Deus? Tem que bater certo, aí bate certo. Agora, por que isso? Não sei. Ele está falado dessa maneira. Então, se esse homem tivesse, se esse moço, irmão, conhecido de todo amava ele, todo gostava do moço, não tinha ninguém que falava mal do moço, tão bom que ele era, tão certo, tão correto que ele era, tão inteligente. Conhecia os mandamentos, você vê, um homem que conhecia, observava os mandamentos, o que faltava para esse homem, não é verdade? Vê que faltava uma coisa, se ele fosse totalmente na palavra, ficava pronto. E não, ele estava amarrado, irmão, crendo na palavra, crendo no homem que ensinou, e o sacerdote lá que ensinou, mas preocupado, esse homem me ensinou dessa maneira, mas eu estou preocupado, a minha alma não tem paz, a minha alma não tem sossego, coisa boa, quando a alma está assim, não é verdade? Porque se a alma estiver preocupada, irmão, né, eles vai procurar, que vamos tratar dessa alma, vamos ver o que faz com ela, não é assim? Mas ele foi atrás de Jesus. Quando ele perguntou para o sacerdote a respeito de Jesus, ele falou, não, esse homem passa por aí, é alguém que fez ele dessa maneira, ele não é que o povo fala dessa maneira. Certo dia, estava vendo o Soares falar, Soares, aquele pregador, alguém tem pergunta, alguém por telefone, Soares, e aquela cura, esse Brana que eles falam por aí, é um grande homem nos Estados Unidos? Ele falou, não, esse homem ficou famado com uma cura, ele curou um senador que eu nem sabia dessa cura, talvez Nenzinho não sabe, talvez ninguém leu isso, ele curou um senador que estava morrendo, o profeta foi lá, orou para ele, e ele curou, foi sarado, certo? E esse irmão, esse pregador, ele tem livro lá, eu creio que é do Mombrana, que tinha pregador que vem de lá, prega para ele. E ele é intérprete, esse Soares. Ele falou, não, foi só aqueles dias lá, e ele fez aquela cura e acabou. Não tem mais nada, só aquela vez só, para poder o povo não crer no profeta. Mas de toda maneira ele deu um testemunho, certo? Aí quando ele falou mal do profeta, o irmão Toquinho era seguidor do Soares. Ele falou assim, o irmão, ele não pediu batismo, não aceitou Jesus, até nessa época. Depois ele falou, olha, esse irmão falou contra o profeta, eu não vou assistir ele mais. Pronto, gostei, irmão. E ele não é um batizado, mas ele viu a verdade, tá certo? Coisa boa, mas a pessoa tem uma visão de Deus, tem uma escolha. O profeta disse que Adão e Eva fizeram uma escolha muito ruim. Ele deveria fazer uma escolha certa, e eles fizeram uma escolha errada. Ele escolheu o pecado. E Deus falou, olha, tudo isso é de vocês, porém tem uma lei. Se você desobedecer, tocando na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrem. E a morte tinha que vir, a morte tinha que existir. Porque na mensagem conferência, o profeta diz assim, parece que Deus está apertado, irmão. Parece que Deus está apertado, porque Deus falou que se tocasse na árvore, se pecasse, eles iam morrer. E eles tocaram, mas Deus é amor, irmão. No capítulo 8 de João, você lembra que levou Maria no pé de Jesus? Falou assim, mestre, essa mulher foi apanhada na lei de adultério, essa mulher foi apanhada no flagrante adultério, e a lei nos manda, Moisés, que está e ser apedrejada. E Jesus continuava escrevendo na lei. Eles estão tentando de Jesus para que Jesus acusasse. A Bíblia diz, Jesus ergueu a cabeça e diz assim, quem entre vós tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra na mulher. A Bíblia diz, acusado pela própria consciência, foi saindo desde o mais velho até o mais novo, ficando Jesus e a mulher. Porque, agora, como que Jesus podia matar Adão lá, ele é amor?
Como que Jesus podia matar aquela mulher? Ele é a lei. Ele que deu a lei para Moisés, mulher que apanhar do terra, vocês matam a pedra, não é verdade? E agora pegou a Maria, ele jogou no pé de Jesus. Vamos tentar Jesus. O que ele fala? Ele disse que é amor, ele disse que não pode matar, e essa mulher tem que ser morta. Ele disse, não, se você não tiver pecado, quem é o primeiro que não tem pecado? Joga a pedra nessa mulher. Isso é para hoje, irmão, isso é para hoje. É para nós ver que todo mundo está errado, certo? Nós estamos errados, mas procurando corrigir cada dia. Amém. Se nós dissermos que nós estamos santos, nós podemos ir embora hoje para o céu com o Senhor Jesus, tá certo? Porque a Bíblia diz assim, irmão, que enquanto nós estivermos aqui, há altas e baixas, não é verdade? Problema, hoje você passa uma semana bem, passa 2 meses mal, luta, problema, falta dinheiro, falta uma coisa, falta outra, mas nós temos uma esperança, irmão, amanhã vai melhorar, tá certo? Nessa mensagem de conferência, o profeta disse, você tem um problema, você orou 5 minutos, 5 dias, não veio o que você quer, ora mais 10, ora 10, não veio, ora 20, certo? E a vitória chega. Nós vamos nessa luta até o arrebatamento, irmão. Nós não vamos ter controle que nós queremos aqui. A nossa totalidade é lá, depois. Agora, vivendo aqui como se estivesse lá. Esse é o problema difícil, não é verdade? Não vamos esperar lá no céu, eu vou me orar. Lá no céu não, irmão. Daniel Krug queria misericórdia lá na porta do céu, e o anjo falou para ele, aqui não tem misericórdia. Você tem que subir com a misericórdia. Vem com a misericórdia que você passa e vai entrar lá. Traz lá a passagem. Tá certo? Você vai entrar aqui. Esse é o meio correto que você pode pensar no arrebatamento quando a sua vida, irmão, quando a sua vida está no altar de Deus. E quando tudo vier sobre o altar, então haverá uma libertação total. Certo? Enquanto uma coisinha está lá. Lembra que Moisés falou quando o faraó quer negociar com ele? Vai, leva o seu gado, mas deixa o menino aí, deixa alguma coisa. Ele disse, não. Nem uma unha vai ficar para trás. A mensagem diz assim, libertação total. O povo de Israel só entrou em libertação total depois do sinal. Veja bem, depois do sinal que houve uma libertação total. Antes não. E diz aí, quando vier tudo, irmão, tudo sobre o altar, então você vai ter uma libertação que nunca conheceu. Certo? Hoje nós estamos rindo, mas que bênção, que graça. Tem uma libertação para nós, esperando para nós. Nós nunca sabemos como que é, mas teremos uma libertação. Amém. Total. Amém. Só Moisés estava libertado. Só Moisés. Todo o povo não estava libertado. Quando foi a libertação? Quando Deus marcou a porta. Quando obedeceu a palavra, marca a porta. Essa é a nossa segurança, irmão. A segurança está na obediência. Obedece, marca a porta. Olha, o menino perguntou, pai, o senhor está certo? O senhor está certo, o senhor está suando, o senhor está com o cajado na mão, o senhor está com o sapato na mão e suando. Ele falou, filho, a porta está marcada, mas a morte ronda o Egito. Nós temos o Espírito Santo, temos, irmão. Nós cremos nessa mensagem, cremos. Amém. Mas nós não estamos só no mundo, não. O diabo também está no mundo. O pecado está no mundo. E por isso você tem que abraçar a palavra de Deus e orar 24 horas, pedindo misericórdia, irmão. Pedindo misericórdia. A Cizinha viu um pregador nosso pregando, a pessoa devia clamar misericórdia. Hoje não, você vai a algum lugar e clama a graça, Senhor, tem misericórdia, me dá a graça, eu preciso da graça. A graça é que vai rompendo tudo, irmão, tá certo? Como poderei vencer, irmão? Por que a mulher de Ló não chegou do outro lado? Porque desobedeceu a voz do anjo. Olha, você não olha para trás. Ela disse, não, eu tenho amigo lá embaixo, eu tenho que dar uma olhadinha para trás. Olhou para trás, virou uma estátua de sal, desobedeceu a palavra de Deus. Qual a mensagem de Ló para Sodoma? Sai desse lugar, essa terra pecaminosa. Deus vai cair do fogo, chova, em fogo do céu, vai destruir tudo. E eles saíram? Não. Disseram para ele, e eles expulsaram, foi Ló de lá. Sai do nosso meio. Claro que Ló ia sair, não ia pertencer àquilo, não é verdade? Agora, tudo isso está no obedecer, irmão. Se você obedece a palavra de Deus, você é uma pessoa feliz. Ainda que pareça que não.
Ainda que pareça que não. Mas a felicidade não está exposta, a felicidade está dentro de você, irmão. Está certo? Com você como um pássaro, como uma pomba, irmão, que não precisa ir tomar um banho numa bacia ou algo assim. Você tem uma limpeza que sai de dentro para fora. Isso é uma fonte que jorra para sempre dentro de você. Quando essa fonte está jorrando, essa limpeza, essa impureza, vai tudo saindo. Se nós recebemos esta água e diz para a mulher, bebe desta água e nunca mais terá sede. Pelo contrário, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Que felicidade! Isso é felicidade. Você sentir que dentro de você há uma fonte borbulhando, há uma fonte que te conduz para a vida eterna. Jesus falou isso em 7:37 de São João. Os que creem em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Vai lá no São João 8 e diz: quem bebe desta água, mulher, estou na sede, mas bebe da água que eu lhe dei, eu sou a tua água, nunca mais. Põe a pessoa, irmão, que coisa, nunca mais você vai ter sede, mas bebe desta água. Ela falou para a mulher, ela falou: Jesus, você está falando desta água aí? Mas como que você vai me dar essa água? O poço é fundo, é porventura você maior que o nosso pai Jacó, que nos deu a água, ele e os seus gados beberam desta água? E aí que ele falou: não, quem bebe desta água, a tua sede vai continuar. Mas bebe da minha água para você ver uma coisa, você nunca mais. Vê o que Deus fez, irmão. Tinha a hora marcada. Ali não ia todo mundo misturado no meio do povo, 10 mulheres de um tipo, as mulheres direitas, as mulheres não. Tinha o horário certo. Aquelas mulheres que eram pecadoras, tira água. E Jesus tinha um trato lá com aquela mulher pecadora desde antes da fundação do mundo. Maria, você vai lá às 6 da tarde, que eu estou lá te esperando. Viu? Tá certo? E quando ela pediu, ela falou assim: mas como sendo tu judeu, pede de mim de beber com sua mulher samaritana? Porque eles não se davam, eles não se combinavam, o seu discípulo tinha de comprar alimento. Ele falou: mas se você soubesse quem é que te pede beber, tu pediria e ele te daria água viva. Essa água viva é o Senhor, é a fonte de água viva que corre, águas que matam a sede, água que cura, água que esclarece, água que ilumina, água que faz nós dormir, água que faz nós viver, água que dá coragem para viver. Esta água, fonte de água cristalina. Davi disse: a minha alma tem sede desta água, água viva, desconhecida, irmão. Como poderei vencer, irmão? Somente obedecer a palavra de Deus. Não faça mais nada, obedeça a palavra, examina se você está obedecendo a palavra de Deus. Se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, não tem nenhuma preocupação. O profeta diz: você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Creio. Então não precisa temer a nada. Não teme a nada. Você creu que ele morreu e ressuscitou? Para que você vai temer, irmão? São João 4:4, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Essa é a nossa vitória, isso é tudo que nós sabemos. Claro, irmão, o diabo, o Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Satanás é onipresente, onipotente, mas ele não é onisciente. E o profeta diz: você pensa que o diabo é o último que chega na igreja? Não, ele é o primeiro, irmão. O primeiro que chega, impedir nós cantar, impedir a alegria, impedir a comunicação espiritual, ele faz tudo isso, mas a vitória é nossa. Deixa ele empurrando o dedo para lá, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O único meio de expulsar ele, irmão, é a sua sinceridade com Deus. Não tem outro meio, não. Você quer expulsar o diabo? Seja sincero com Deus, irmão. Seja sincero com o seu irmão. Seja sincero com o vizinho. Seja sincero com aquele desconhecido. Seja sincero com ele também. Não é verdade? Deus fez a chuva para o bom e para o ruim. Deus fez o sol para o bom e para o ruim. Está certo? E nós temos que fazer a mesma coisa, irmão. O que adianta, que vale você saudar o que te sauda? Não faz assim o ímpio, o incrédulo. Você tem que saudar quem te salda e quem não te salda. Você tem que amar o que te ama, que você tem que amar quem não te ama. Isso que é o difícil, não é verdade? Tudo está, irmão, na liderança. Você tem que ser uma pessoa liderada por Senhor Jesus Cristo. Nada vai liderar você, irmão, nada. Mas o Senhor Jesus tem esse poder para te liderar, te dar saúde, certeza de felicidade quando você se sente liderado. É a coisa melhor do mundo quando a pessoa se sente perdido, ele encontra o caminho, não é verdade? Nunca aconteceu comigo isso, mas se a pessoa está perdida numa mata, irmão, ele vê lá um barulho, ele vê um caminho, que coisa gloriosa, e nós estávamos completamente perdidos, mas a Bíblia diz: no entardecer haveria luz,
e essa luz resplandeceu. A Bíblia diz em Mateus: a terra que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus, no capítulo 9, do 8 e 12, diz: sou a luz do mundo, mas aquele que me segue não andará em treva, mas pelo contrário terá a luz da vida. Em São João 9 ele falou assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Se ele sai, as trevas tomarão conta deste mundo. E as trevas, irmão, aquela treva que o irmão Zé pregou em Gênesis, as trevas eram tão fortes que você palpava as trevas, irmão. 3 dias, não levantava, sem andar, sem nada, irmão, por causa das trevas, e o coração do homem continuou duro, tá certo? Mas Deus tinha um sinal, era a morte, era o sangue, era a marca. Aquilo seria o último sinal que ia estar ali. A marca tem que estar, irmão. Amém. Vamos parar, irmão. Senhor Deus abençoa. Fica firme com Jesus, irmão. Fica firme com Jesus. Não é nem para um lado, não é nem para o outro. Sabe de uma coisa: a luta não acabou. O problema não acabou. O problema não vai acabar. Tá certo? Depois vai, irmão. Depois vai. Mas uma coisa é certa, irmão. Uma luta que você passa, passou. Vem outra luta, você tem experiência para vencer aquela com aquela que passou. Não é assim? É o caso dos hinos. Você canta o hino hoje, amanhã você canta outro melhor, experiência. Eu, quando mexia com planta, irmão, tinha umas mais difíceis. Falei: não, mas eu sabia um pouco daquela planta que ficou para trás. Essa é mais difícil, mas aquela experiência, tá certo? Por que Davi foi matar um homem e pegou 5? Prudência e experiência. Ele tinha uma prudência. Ó, Golias tem mais 4 irmãos, é 5. Vou pegar 5 pedras, um para cada um. Eu vou derrubar Golias, certeza, porque em mim há Deus, nele não há Deus. Pronto, irmão. Vou matar, e a hora que ele cair, eu pego. Se os outros 4 levantar, tem para eles também. Que é isso, irmão? Prudência. Se ele pegasse uma pedra e matasse um, o outro levantava contra ele. Certo? E nós temos que ser prudência em tudo. Prudência. Vamos viajar? Uma vez nós vamos viajar, quando está dentro do carro, 1 quilômetro, irmão. Ah, a chave ficou, a roupa ficou. Então arruma um dia antes. Arruma um dia antes e depois vai verificar se está certo mesmo. Prudência, irmão. Isso é coisa de Deus. Prudência está certo. Amém? Esse dia eu estava chegando aqui no Bom Dia, esqueci da Sofia. A Sofia lá falou: como é que faz agora? A Ruth estava comigo. Volta lá. Liguei para a Damar: dá tempo, Damar, dá outra 10 minutos. Mas voltei lá e peguei a menina, que eu pensei: a Damar não vai acreditar de maneira alguma que eu não quis trazer o menino. Podia falar enjoiada, mas eu esqueci. Ah, mentira. Como é que eu ia fazer? Então eu vou trazer ela. Ela está 10 minutos, mas eu trouxe. Chegou a menina aí, está aí, pronto. Se eu tivesse prudência, eu pensei. Eu fui lá na casa da Lu, pertinho da Sofia, né? Não trouxe a menina. Por favor, volto lá. Amém? Nezinho, vem ler os papéis. A moça vai dizer para você ali. Vamos levantar a mão e orar primeiro. Nezinho, entendi que eu sou pastor dele, outro dia é meu. O dia que eu estiver aqui é meu pastor. Sábado é o irmão Donizete, pastor de nós dois. Amém? Senhor Deus, tudo parece brincadeira, Senhor, mas nada disso, Senhor. Nada, meu Deus. Pai, eu estou satisfeito com o Senhor. Se o Senhor vier hoje, ó Deus, a maior tranquilidade da minha alma, da minha vida, mas eu caio junto com a minha esposa. No nome de Jesus, Pai, põe as tuas mãos santas de misericórdia. Nos ajuda a vencer, Senhor. Ajuda, Senhor, onde o Zé está em casa, talvez ouvindo. Se estiver ouvindo, irmão, Deus te abençoe até sábado, se Deus quiser. Abençoa o Júnior, abençoa a nossa irmã Lazinha em Cogonhal, abençoa o pastor Zezito, seu povo, seu grupo, abençoa os irmãos Franco que está lá, Senhor. O Senhor sabe quem é e é aquele que mais precisa, Senhor. O irmão Toninho, meu Deus, tem misericórdia daquele irmão, dá-lhe graça, saúde, aonde ele estiver, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aquele irmão de campanha, o André, Senhor, o outro André, irmão do Henrique, a família do Moraes, meu Deus, tem misericórdia de cada um desse povo, Senhor, repreende o mal, abençoa Maria Adriana, dá graça, saúde, que ele converta o Senhor a qualquer momento, Pai, o Cacá com a Tamires, Senhor, dá graça a esse casal, Senhor, dá graça e vitória em tudo que eles precisar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a Damari com o marido e os filhos, Manuci com a família, a Marília que não veio com a família, a minha esposa, o Nezinho com a família,
Todos nós, meu Deus, nos dá graça, Senhor, nos dá vitória, meu Deus. Nós precisamos, meu Deus, de ser liderado. Ensine eu ser, meu Deus. Não deixe eu falar, mas eu aceito a liderança em nome de Jesus. Pai, tudo está nas tuas mãos. Abençoa a família daqueles, o Dominique está aqui, em nome de Jesus, o grande Deus.